para todos vocês que estão vendo e ouvindo a Rádio e TV Escola da Bíblia, vendo e ouvindo este programa. Nós estamos falando aqui sobre crescimento espiritual. E é muito bom a gente falar sobre esse tema, né? É um tema muito próprio, muito necessário. Já vimos que é um tema que Deus deseja e espera de todos nós. Estamos vendo algumas chaves que nos ajudam a crescer. Vimos a primeira, que é glorificar a Deus em tudo, com a nossa vida, com tudo. A segunda é obediência. Estamos na terceira chave, ser cheios do Espírito Santo. Já vimos o que significa ser cheios do Espírito Santo. Já vimos também como ser cheios do Espírito Santo, não é? Vimos que precisamos ter sede, precisamos querer, precisamos ter confiança em Jesus. Aí nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E hoje, terminando esta terceira chave, eu quero ver junto com vocês várias passagens da Bíblia. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia na mão, porque nós vamos ler várias passagens bíblicas hoje. E hoje eu quero mostrar o que é que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz. Como é que o Espírito Santo nos ajuda hoje? Tantas maneiras, não vamos conseguir ver todas, mas eu quero mostrar várias maneiras aqui como o Espírito Santo nos ajuda. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, que tipo de ajuda nós temos? Então, abra sua Bíblia comigo e vamos ver. Eu tenho aqui 7, 8, 9, 10, 12. Tenho 12 maneiras de como o Espírito Santo, dentro da nossa vida, nos ajuda hoje. A primeira delas, abre comigo lá o livro de Atos. Vamos para Atos, capítulo 9. Vamos ficar somente no Novo Testamento, com certeza, né? Que lá é que nós vemos a ação do Espírito Santo na vida do cristão, da cristã. Então, a primeira ação dele em nossas vidas se encontra lá no capítulo 9 do livro de Atos. Olha comigo o capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. O texto diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida hoje é nos encorajar. Nos encorajar na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora dos perigos. Nós sabemos que Deus não nos abandona. Não é bom saber isso? Com o Espírito Santo no nosso interior, nós sentimos encorajamento, força. Então, a primeira ação do Espírito Santo na nossa vida hoje é encorajar. O Espírito Santo nos encoraja quando passamos por dificuldades. A segunda coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida hoje. Vamos lá para a carta aos Efésios. E nós já vimos que Efésios fala bastante do Espírito Santo, não é? Vamos lá para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Olha comigo os versículos 14 a 16. Efésios 3, 14 a 16 diz o seguinte: por esta razão, o apóstolo Paulo, né, conversando com a igreja em Éfeso, e ele diz: por esta razão,
ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que ele os fortaleça por meio do seu Espírito. O Espírito Santo nos fortalece. Nos fortalece. Nós temos força com o Espírito Santo para vencer. E olha, o Espírito Santo na nossa vida, ele faz tanta coisa. Hoje eu quero notar algumas com você, mas com certeza tem muito mais, né? Ser cheios do Espírito Santo nos ajuda a crescer. E agora nós estamos notando o que ele faz na nossa vida. Primeira coisa, nos encoraja nas dificuldades. A segunda, nos fortalece, nos dá forças para vencer sempre. Número 3, o que mais que o Espírito Santo produz ou nos dá em nossas vidas? Vamos para a segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha comigo o versículo 18. O último versículo do capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz o seguinte: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui nos diz que nós somos transformados pelo Espírito. Então, a terceira ação é ele nos transforma. Quanto mais nós olhamos para Cristo, quanto mais nós seguimos os passos de Jesus, mais o Espírito Santo nos transforma à sua imagem. Você quer refletir a imagem de Jesus? O Espírito Santo transforma a sua vida todos os dias, para que você possa refletir a imagem de Jesus para as outras pessoas. O Espírito Santo nos transforma diariamente. Ele nos encoraja, ele nos fortifica, ele nos transforma. Mais uma. Vamos lá para Romanos. Volta mais um pouquinho aí. Carta aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ver os versículos 12 e 13. Romanos, capítulo 8, 12 e 13. E aqui na carta aos Romanos, principalmente aqui no capítulo 8, nós temos várias ações do Espírito Santo na nossa vida. Olha essa primeira aqui. Capítulo 8, versículos 12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O Espírito nos ajuda a fazer morrer a vontade da carne, os atos do corpo. Então, eu coloquei aqui uma ação de purificação. O Espírito nos purifica. É através do Espírito Santo que habita em nós que nós vencemos os desejos malignos, errados, pecaminosos do nosso corpo. Ele vai nos purificando para fazermos a vontade de Deus.
Olha o versículo 14, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Além do Espírito Santo nos purificar, ele nos guia. Aqueles que são guiados pelo Espírito. Uma das funções do Espírito Santo na nossa vida é nos guiar. E uma das maneiras que o Espírito Santo nos guia é através da palavra, através da Bíblia, né? Quando nós obedecemos a palavra, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Uma vez eu estava dentro de um túnel muito escuro, sem luz nenhuma, mas tinha um guia na minha frente me guiando. Com o guia, eu me sentia muito seguro. Se o guia não tivesse ali, eu não ia ter segurança nenhuma de chegar até o meu destino. O Espírito Santo é este guia. Ele nos guia pela palavra. E quando nós lemos a palavra e obedecemos, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Mais uma, número 6, aqui no capítulo 8 ainda. Vai para o versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Vamos ver mais uma ação do Espírito Santo na nossa vida hoje. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele intercede na oração. Que bonito esse pensamento. Que bonita esta ação do Espírito. Muitas vezes, nós não sabemos orar. Não sabemos nem dizer o que precisamos. Você já sentiu algumas vezes um aperto muito grande no seu coração? Uma angústia muito grande? Talvez você fez algo muito errado. Você desapontou a Deus. Você está envergonhada por algo que você fez. E você não consegue nem falar com Deus. Já se sentiu assim? O Espírito Santo, a palavra nos ensina em Romanos capítulo 8, ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele intercede em nossas orações, elevando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos até Deus, expressando para Ele o que está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. O Espírito Santo, ele intercede em nossas orações, quando não sabemos nem o que falar. As palavras não saem da nossa boca, não é mesmo? O Espírito Santo que habita em nós, está aqui dentro do coração, ele sabe como nós estamos. E de alguma maneira que não entendemos, com gemidos inexprimíveis, a palavra de Deus diz. Ele nos ajuda. E ele leva o meu sentimento, o seu sentimento, o seu pensamento, o meu pensamento, até o trono do nosso Deus. E Deus recebe as nossas orações.
O Espírito Santo intercede em nossas orações. Número 7. O que mais que o Espírito Santo produz na vida do cristão? Vai lá para a carta aos Gálatas. Essa aqui, tenho certeza que você já ouviu, e eu vou mencionar aqui. Carta aos Gálatas. Olha o capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler os versículos 22 a 25. Gálatas, capítulo 5, 22 a 25. O texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, ele produz fruto. Produz fruto. O Espírito Santo transforma a vida do discípulo de Jesus, produzindo este fruto que acabamos de ver. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Coisas que por nós mesmos seria muito difícil de produzir. Mas o Espírito Santo, dentro da nossa vida, ele produz fruto. E eu quero chamar a atenção aqui nesta palavrinha fruto. A palavrinha fruto é singular. Não está falando de frutos no plural. É fruto. Então, o Espírito Santo produz um fruto na nossa vida. E este fruto, ele é dividido em várias partes que nós temos aqui. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu contei certo, 9, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. 9 partes do mesmo fruto. E o Espírito Santo produz tudo isso na vida do cristão. Então, não tem como o cristão, a cristã, dizer, por exemplo, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Tem sim. Faz parte do fruto. Não tem como o cristão ou a cristã dizer, eu não tenho domínio próprio. Aquele vício é mais forte do que eu. Não tem como o cristão dizer isso. Porque o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Eu não tenho alegria na minha vida. Não tem como o cristão ou a cristã dizer algo assim. Porque o Espírito Santo produz o fruto. O Espírito Santo não produz na vida de alguém amor, mas não produz paciência. O Espírito Santo não produz na vida de alguém bondade e não produz domínio próprio. O Espírito Santo produz tudo isso. É um fruto só, dividido em várias partes.
todos nós que somos cheios do Espírito Santo, temos esse fruto em nossa vida. Então, você que ainda diz, eu não tenho alegria na minha vida, tem sim. O Espírito Santo está produzindo alegria na sua vida. Você que diz, eu não tenho paciência, eu sou uma pessoa muito explosiva. Você tem paciência, sim. O Espírito Santo produz o fruto. Você que diz, eu não tenho controle, esse vício ou aquela situação é mais forte do que eu. Você tem, sim, domínio próprio. Você tem controle. Você é mais forte através do Espírito do que qualquer vício. É importante esta ação do Espírito Santo. Ele produz um fruto no singular. E este fruto é dividido em várias partes. 9 que nós estamos vendo aqui, não é? Todo cristão, toda cristã, que é cheia do Espírito Santo, e nós já vimos o que significa isso, né? É deixar Deus controlar totalmente a sua vida, penetrar seu coração. Todo cristão e toda cristã que tem aquela sede para ter o Espírito Santo agindo na sua vida, que tem confiança em Jesus, todos têm amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. 9 partes do mesmo fruto. Que ação maravilhosa do Espírito Santo. Mas tem mais. Vai lá comigo agora, se ainda está em Gálatas, no capítulo 5, vamos voltar ao versículo 16. Mais uma ação do Espírito Santo na vida do seguidor de Jesus, da discípula de Jesus. Olha o capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum, jamais, satisfarão os desejos da carne. Qual é a ação do Espírito Santo aqui na nossa vida? Ele nos ajuda a ter controle sobre o pecado. O Espírito Santo ajuda a cristã, o cristão, a não satisfazer os desejos da carne. Quer ter uma vida controlada? Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Olha o capítulo 6 de Gálatas, mais uma ação do Espírito Santo. Capítulo 6, Gálatas 6, versículo 8. Gálatas 6, versículo 8. Diz o seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Qual ação que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele nos garante vida eterna. O Espírito Santo é a garantia que nós temos da vida eterna. Nós já falamos sobre isso, lembra? Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. O Espírito Santo, ele é um selo, nos dá a prova de autenticidade. Somos propriedade de Deus, ele é a nossa garantia, o nosso penhor, que um dia Jesus vai voltar. E vai olhar para você, vai olhar para mim, e vai ver o Espírito dele habitando em nós e vai dizer, vai para o céu, pode entrar.
neste lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Garante a vida eterna para você e para mim. Se fosse só isso, já seria razão suficiente para sermos cheios do Espírito Santo. Mas nós estamos vendo juntos aqui quantas ações. O que é que o Espírito Santo faz na vida do cristão, na vida da cristã? Uma das ações é garantir a vida eterna. Mais uma. Volta agora para a carta aos Romanos. Vamos lá para o capítulo 15 de Romanos. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13. O texto diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz na vida do cristão, na vida da cristã? Dá esperança. O Espírito Santo é a nossa esperança de ressurreição. A nossa esperança para vivermos para sempre na pátria celestial com Deus. O Espírito Santo é a nossa esperança. E um dia nós vamos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. E vamos ter um novo corpo, um corpo espiritual. E vamos viver para sempre no céu com o nosso Deus. O Espírito Santo nos dá esta esperança. É esta ação que ele faz na nossa vida hoje. Olha o capítulo 14 de Romanos. Capítulo 14, versículo 17. O que mais que o Espírito Santo faz na nossa vida? Romanos 14, versículo 17, diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Além do Espírito Santo nos dar esperança, ele nos dá justiça, paz e alegria. Que vida maravilhosa que nós temos junto com o Espírito Santo. Nós somos justificados por Deus. Justiça. Temos a paz de Jesus. Paz. E a alegria do Espírito Santo. Alegria. Temos justiça, justificação, paz e alegria. Mais uma para terminarmos essa parte aqui. Vai para a segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o versículo 13. Segundo Tessalonicenses 2:13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Paulo escrevendo para a igreja em Tessalônica, né? Nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A obra santificadora do Espírito. O Espírito Santo nos santifica, nos santifica. Ele nos ajuda neste processo
de santificação. Neste processo de sermos cada dia mais santos, separados por Deus, para vivermos em comunhão com Deus, cada dia mais parecidos com Jesus. Esse processo de santificação é algo diário, é algo que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida para sermos mais parecidos com Jesus, para sermos separados do mundo, para vivermos em comunhão com Deus. E esse processo, essa obra santificadora, este processo de santificação na nossa vida, desde que permaneçamos firmes na fé, vai continuar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um processo que começou no seu batismo, na sua obediência, na sua entrega a Deus. O Espírito Santo, lembra, no batismo, ele tira os nossos pecados e ele entra habitando na nossa vida. E esse processo de santificação, essa obra santificadora do Espírito Santo, começa nesse momento, no momento do nosso batismo. E ele continua até a volta de Jesus, desde que você e eu permaneçamos firmes na fé. Que ação bonita, não é? Nos faz mais parecido com Jesus. Olha só que bonito isso. Não na nossa aparência física, mas no nosso interior, no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa obediência, na nossa separação do mundo para servirmos a Deus. O Espírito Santo nos ajuda nessa obra santificadora diária. Então, eu marquei aqui várias ações, várias obras, várias maneiras que o Espírito Santo atua em nossa vida, nos ajudando. Vou recordar aqui para passarmos para um outro tema. O que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Primeiro, nos encoraja. Segundo, nos fortalece. Terceiro, nos transforma. Quarto, nos purifica. Quinto, nos guia. Sexto, intercede na oração. Sétimo, produz fruto e dividido em 9 partes, um fruto só. Oitavo, controla nossos pecados. Nono, garante vida eterna. Décimo, dá esperança. 11º, dá justiça, justificação, paz e alegria. E 12º, nos santifica. 12 ações, 12 maneiras que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, nos ajudando. E com certeza, como eu falei, existem várias outras. E você pode, então, olhar na palavra de Deus e verificar várias outras maneiras, atuações do Espírito Santo. Agora, para terminarmos essa parte do Espírito Santo, esta chave, a terceira chave de 5 que nós vamos falar, que nos ajuda no nosso crescimento, ser cheios do Espírito Santo. Eu quero terminar mostrando como é que a pessoa vive que está cheia do Espírito Santo. Você e eu, que somos cheios do Espírito Santo,
Como é que nós devemos viver? Como é que uma pessoa assim vive? E eu quero usar a carta aos Efésios. Eu havia mencionado que a carta aos Efésios é uma carta que fala muito sobre o Espírito Santo. E eu quero usar a carta aos Efésios para mostrar como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo deve viver. Abre comigo, então, a sua Bíblia na carta aos Efésios. É lá que nós vamos passar esses instantes finais aqui do nosso tempo hoje. E eu quero mostrar como é que uma pessoa vive que é cheia do Espírito Santo. Capítulo 4 e capítulo 5. Vou ficar só nesses dois capítulos. Começa comigo lá no capítulo 4. Versículos de 17 a 24. Como é que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo deve viver? 17 a 24. Um texto mais comprido, mas vamos ler aqui juntos. 4:17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, quer dizer, como aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Como é que vive alguém cheio do Espírito Santo? Cheia do Espírito Santo? A primeira maneira que eu quero falar aqui é com inteligência. Prestou atenção nos termos que o apóstolo Paulo usa para designar os gentios, aqueles que não têm o Espírito Santo? Olha o versículo 17 de novo, o finalzinho. Na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18. Obscurecidos no entendimento, na ignorância, o endurecimento do seu coração. 19. Perderam toda a sensibilidade. Aquele ou aquela que é cheio ou cheia do Espírito Santo vive de uma maneira totalmente contrária, com inteligência, não mais na ignorância, mas com inteligência. Versículo 25. Como é que vive alguém cheio ou cheia do Espírito Santo? Olha o capítulo 4, versículo 25. Portanto, já que vocês são cheios do Espírito Santo, Paulo está dizendo, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. De acordo com o versículo 25, como é que vive aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo? Sem mentira, falando somente a verdade. Ó, examina a sua vida.
Você continua mentindo? Ah, então você não está cheio ou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não está controlando totalmente sua vida. Quem está sentado aqui no trono do coração ainda é você. Não é o Espírito Santo de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo vive sem mentira, falando somente a verdade. Vive com inteligência e vive sem mentira. O que mais? Olha os versículos 26 e 27, seguindo o nosso texto aqui do capítulo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Como é que vive alguém cheio do Espírito Santo? Sem ira, sem ficar irado ao ponto de pecar. Se você tem a sua vida cheia do Espírito Santo, o seu coração, você vai viver a sua vida sem ira, com inteligência, sem mentira, sem ira. O que mais? Olha o capítulo 4 ainda, versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Como é que vive alguém cheio do Espírito Santo? Com honestidade. Antes, sem o Espírito Santo, fazíamos coisas desonestas, roubávamos, mentíamos, agora não mais. Assim eram os gentios, aqueles sem Deus, agora com Deus. O Espírito Santo enchendo nossa vida, nós vivemos com honestidade. Honestidade em tudo. Honestidade nos nossos impostos. Honestidade nas nossas contas. Honestidade nos nossos débitos. Eu devo para algum irmão, para alguma irmã? Eu sou honesto? Eu vou devolver, né? Não vou roubar. Honestidade no nosso casamento. Honestidade no nosso trabalho. Agora, com a vida cheia do Espírito Santo, nós vivemos uma vida de honestidade. O que mais? Olha o versículo 29. E aqui você tem tanto exemplo de como é a vida de alguém cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 29 do capítulo 4. Nenhuma palavra torpe, palavra ruim, palavra que degrada, palavra que diminui o outro, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Como é que vive aquele ou aquela, cheio ou cheia do Espírito Santo, com a sua língua sob controle? Com a sua língua sob controle. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra que insulte, que degrade, que diminua, mas somente aquela que for útil para edificar. Não use suas palavras para derrubar. Use suas palavras para construir, para edificar. É assim que vive aquela ou aquele, cheia ou cheio do Espírito Santo de Deus, com inteligência, sem mentira
sem ira, com honestidade e com a língua sob controle. Olha o 30 ao 32 do capítulo 4. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, calúnia, gritaria, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Uma lista de ações que devemos deixar e outras que devemos colocar, praticar na nossa vida. Seria muito parecido com o fruto do Espírito Santo, né? Alguém que é cheio do Espírito Santo vai ser uma pessoa bondosa, compassiva, perdoadora. Ah, que importante é isso. Alguém fez algo contra você? Perdoe, perdoe. Você fez algo contra alguém? Peça perdão. Aí o Espírito Santo vai estar agindo na sua vida. Você vai estar cheio, cheia do Espírito Santo. Olha o capítulo 5. Como é que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo vive? Capítulo 5, versículos de 1 a 4. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Como é que vive aquela pessoa cheia do Espírito Santo? Imitando a Deus. Comecinho do capítulo 5. E você tem uma série ali nos versículos 2, 3 e 4 de maneiras de como imitar a Deus. Deixa um monte de coisa para fora. E tenha ações de graça. O que mais? Pula para o versículo 19 do capítulo 5. Como é que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo vive? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive? Cantando sempre, cantando e louvando a Deus. Como é que está a sua vida? Você é uma pessoa alegre, feliz? Você é uma pessoa que vive cantando? Não faz mal se você é afinada ou não, se você tem uma boa voz ou não. O importante é viver cantando e louvando a Deus com alegria no coração. É assim que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive. Você está na cozinha lavando a louça? Você está cantando. Você está no seu quarto lendo, pensando, você está cantando. Você está indo para o trabalho com o seu carro ou no ônibus, você está cantando. Você está andando na rua, você está cantando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vive cantando e louvando a Deus.
Olha o versículo 20, capítulo 5, versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa agradecida. Agradecida. Você é uma pessoa agradecida? Você demonstra esse agradecimento a Deus? Se você está cheio, se você está cheia do Espírito Santo, a maneira de viver é ser uma pessoa agradecida. E o versículo 21 do capítulo 5, para terminarmos, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa submissa a todos. Uma pessoa de paz, uma pessoa de ordem, uma pessoa de respeito. Como vive uma pessoa cheia do Espírito Santo? Com inteligência, sem mentira, sem ira, com honestidade, com a sua língua sob controle, demonstrando o fruto do Espírito Santo, imitando a Deus, cantando sempre, sendo uma pessoa agradecida e sendo submissa a todos. Olha, sem dúvida, ser cheio ou cheia do Espírito Santo é uma chave que abre a porta para o nosso crescimento. Como está a sua vida? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você demonstra diariamente que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você está lembrando de tudo que o Espírito Santo produz na sua vida? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que você esteja crescendo no Senhor. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, é a terceira chave que nos ajuda em nosso crescimento espiritual. Na próxima vez que estivermos juntos, nós vamos ver a chave número 4. A chave número 4, que vai ser confissão. Nós vamos entender bem o que significa isso. Confissão. A primeira chave, glorificar a Deus. A segunda, obediência. A terceira, ser cheios do Espírito Santo. Deus abençoe você. Que você tenha um dia abençoado hoje, aproveitando do Espírito Santo que habita em você, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você. When I survey the